Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 5. Vou falar hoje algo que eu não sei se você ouviu alguma vez esse tipo de mensagem. Mas eu vou pregar nessa manhã algo que eu particularmente poucas as vezes ouvi essa mensagem, esse tipo de mensagem na igreja. Eu não tive aula sobre isso em faculdade de teologia. Mas Andrei Munhai, ele diz que esse tipo de assunto deveria fazer parte da grade de teologia das faculdades da vida. Esse tipo de mensagem deveria ser pregado e você vai entender por quê. Eu quero falar sobre o poder da humildade. A humildade bíblica. Não a humildade a qual hoje muitas pessoas vivem, fundamentada e baseada na carne ou na alma, aonde as pessoas, elas estão servindo alguém, elas fazem questão que alguém tire uma foto e poste. Elas vão dar um prato de comida, mas antes de entregar a comida, ela tira a foto, a selfie, para depois postar no Instagram, para dizer assim, como eu sou humilde, como eu sou abençoador. E na verdade a gente que faz isso, ela utiliza-se da vida do pobre para se promover de uma forma ou de outra. Então isso não é humildade. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mais uma vez, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por... Mais uma vez, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por... Glória a Deus, aplauda a palavra de Jesus. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos. Te exaltamos, Senhor Jesus, amado Espírito Santo, Deus uno, Trino Santo, poderoso Deus. Nós glorificamos e reconhecemos a Tua presença neste lugar. Eu oro, Senhor, para que nessa hora o Espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento venha sobre nós agora em nome de Jesus. Que as nossas mentes se mantenham alertas e os nossos corações receptivos a toda boa, poderosa palavra de Deus. Declaramos esta manhã que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Declaramos que temos o que a Bíblia diz que nós temos e nós podemos fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que podemos fazer. Pai, em nome de Jesus, declaramos também e cremos, Deus, que os nossos pecados estão perdoados, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que de fato, Deus, por meio da Tua palavra, porque toda vez que o Senhor fala, o Senhor cria, a Tua palavra tem um poder criativo, nós não sairemos daqui do mesmo jeito em que nós entramos. Eu oro e declaro e selo esta oração em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, o poder da humildade. Aqui, Jesus fala sobre a humildade. Bem-aventurados os humildes. E o interessante é que a palavra humilde aqui, citada por Cristo no grego koiné, é praus. A palavra praus aqui significa gentileza, bondade de espírito, humildade. Jesus, ele enfatiza a humildade. E você vai entender por que Jesus enfatiza a humildade no sermão mais conhecido em todo o mundo, o sermão da montanha, ou o sermão do monte, ou as bem-aventuranças. É muito interessante porque Jesus, ele enfatiza algo que para nós muitas vezes não é relevante na nossa vida, sobretudo nesse tempo, sobretudo para esse século. Falar de humildade é uma coisa que parece que não desperta e não aguça os nossos ouvidos. Porque a gente vem para a igreja, talvez a gente espere uma mensagem ou outra, o poder da cura, o poder da transformação, o poder disso, daquilo outro. Mas hoje eu quero falar sobre o poder da humildade. E você vai começar a ter um entendimento sobre a humildade. Eu louvo muito a Deus porque esse livro, eu ganhei esse livro do Lucas, quando eu vi uma postagem no Insta dele, no Store. Eu disse: Lucas, por favor, compra esse livro para mim, depois eu te dou dinheiro aqui. Quanto é? Compre ele para mim, porque era um dos livros que eu queria ter
desse autor e eu não tinha. E o Lucas trouxe e ele me presenteou. Eu não precisei pagar, glória a Deus. Ele me presenteou com esse livro e eu estou assim debruçado nesse livro, comendo esse livro, estudando esse livro, lendo e relendo esse livro, porque ele é de um poder extraordinário. Sabe, querido, eu entendo que nesse tempo nós não podemos mais nos acostumar ou nos contentar em apenas ser um leitor ocasional das Escrituras. Sabe, nós não podemos mais querer apenas ler a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia, mergulhar nas profundezas de Deus por meio das Escrituras, com auxílio e o poder do Espírito Santo. Sabe, às vezes nós fazemos cara de humilde, jeito de humilde, mas a humildade, ela vai muito mais além. Escute bem, a humildade não é um fruto que o homem pode gerar por ele mesmo. A humildade não é algo que você pode gerar por você mesmo, pela sua força ou pelos seus pensamentos. A humildade tem um nome. A humildade, ela se personifica na pessoa de Jesus. Então a única forma de nos tornarmos humildes, biblicamente falando, é recebendo cada vez mais de Jesus em nossa vida, é conhecendo cada vez mais Jesus, é amando cada vez mais Jesus, é entregando-se cada vez mais a Jesus, é conhecendo, é entregando sem reserva a Ele. Entenda, dízimo é o que você ganha, o que chega na tua mão, 10%, mas Jesus não quer o dízimo da sua vida. Ou você dá tudo para Jesus, ou você não dá nada para Ele. Vocês estão aqui? Em Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Aí ele segue o verso 29, projeta para mim, Mateus 11, 29. Mateus 11, 29, Jesus faz essa declaração. A gente tem o hábito de parar em Mateus 11, 28, porque fala de descanso, fala de troca de fardo e de peso. E glória a Deus por isso, foram palavras de Jesus. Mas olha o verso 29, tomem sobre vocês o meu jugo, 29, e aprendam de mim, porque você entende que você só entra no descanso, você só troca o fardo pesado pelo leve, o sobrecarregado pelo suave, pelo leve, pela leveza do céu. Se você entender que Jesus está dizendo, projeta para mim por favor. Se você entender o que Jesus disse, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Quando é que eu e você vamos encontrar descanso para a alma? Quando de fato nós buscarmos. Fala para o seu irmão, você tem que buscar. A sua oração, o que você mais tem que desejar em sua oração, escute bem, o seu objeto de desejo, o seu alvo em oração, não é pedir por dinheiro, não é pedir por casa, não é pedir por marido, não é pedir por esposa, não é pedir por sucesso, não é pedir por saúde apenas, mas é o nosso alvo, a nossa maior busca deve ser pelo coração de Jesus, manso e um coração humilde. Mansidão não é, escute bem, passividade, não é se tornar passivo. Todo coração passivo se torna alojamento para Satanás. Vou repetir, toda mente passiva se torna alojamento para Satanás. Toda mente passiva se torna ninho para os demônios. Não é passividade,
A paz que Jesus Ele oferece a mim, Ele oferece a você. Esta paz nunca foi e nunca será ausência de guerra. A paz oferecida por Cristo é um estado de espírito. Pode estar chovendo canivete, como dizia minha falecida avó, eu ainda assim me manterei em paz. Eu posso estar vivendo a terceira guerra mundial, eu ainda assim estarei em paz, porque a paz não é um sentimento, a paz não é um estado, a paz é uma condição do espírito. Quando Jesus se revela ao seu espírito, o shalom de Deus, a paz do Senhor, ela vai repousar em você, e você vai continuar vivendo maravilhosamente bem. A paz de Mateus 5, para os gentileza, bondade de espírito e humildade. Mas aqui, escuta bem, a humildade de Mateus 11, 28. A humildade, Mateus 11, 28 e 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, não é praus, é tapeinos no grego. A palavra tapeinos significa que não se levanta muito do chão. Que se submete a servidão. Jesus ele disse assim: eu não vim para ser servido, mas para... Vem comigo, gente. Quantos acreditam aqui que Jesus Cristo é Deus de Deus? A deidade na pessoa de Jesus. A palavra deidade significa Deus de Deus. Jesus ele é Deus, ele é consubstancial ao Pai. Certa vez Filipe disse: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual foi a resposta do Senhor? Quem vê a mim também vê o meu, pois eu e o Pai somos. Nós cremos em um único Deus que se revela em três pessoas, amém? Essa é a fé e a profissão de fé do cristianismo. Adonai Elohim. Adonai, o único Deus, Elohim, a pluralidade da singularidade divina. Elohim, Pai, Filho, Espírito Santo, pluralidade. Adonai, singularidade. Deus é um só, mas que se revela de três maneiras, três pessoas. E o mais lindo que é o mistério da fé, cada um com a sua característica e personalidade. Mas os três trabalham de uma única forma. Jesus, certa vez, ele lava o pé dos seus discípulos, amém? Alguém consegue lavar os pés estando de pé? Sim ou não? Para mim lavar os pés do Eliseu, eu preciso me abaixar ou me agachar. Eu preciso ir até o chão. A humildade, ela te coloca numa posição, escute bem, a qual Paulo viveu. Escute bem, Paulo viveu carregando isso no seu coração. Eu sou o menor de todos. Eu sou o menor de todos. O que ele está dizendo é que ele olhava para as pessoas e via as pessoas sendo maior do que ele. Porque no momento em que você se coloca acima de pessoas, você não consegue servir pessoas. A única forma para mim me manter servindo as pessoas, escuta, eu não estou nesse altar porque eu sou maior que você, eu estou nesse altar porque eu sou menor que você. Se eu subo aqui com sentimento como sendo maior, eu não consigo servi-los. Nós acabamos de apresentar uma bebezinha. Essa bebezinha não me serviu, eu servi ela. Eu não servi a família, eu não fui servido pela família. Eu servi a família. Quem serve é menor do que o maior. É muito interessante isso. Sabe quando a gente vai para um restaurante, o orgulho nos coloca em um lugar onde a gente acaba se sentindo maior do que os garçons. E a gente entra numa posição de poder, de autoridade. Eu já vi pessoas maltratando o garçom, porque de repente fez alguma coisa que não deveria ter feito. É uma posição do coração.
A pessoa não consegue viver com a humildade, de poder enxergar que a pessoa erra, que a pessoa falha. Mas nós deveríamos tratar todas as pessoas que trazem um cafezinho para a gente, em uma cafeteria. A gente deveria olhar para as pessoas que servem a gente num restaurante com olhar de nobreza, e não de eu posso e eu mando. Eu sempre falo que o que a gente traz nas mãos não muda o coração, mas revela onde ele está. O dinheiro nunca vai mudar você, ele só revela quem você é e aonde está o seu coração. Dinheiro não muda ninguém, irmão. Fulano era pobre, era de um jeito, agora ficou rico. Ele sempre foi daquele jeito no coração dele. É que quando o dinheiro chega, o poder chega, a pessoa só se revela. Mas eu conheço pessoas que andam de Porsche e é uma simplicidade. Eu conheço pessoas que são milionárias e bilionárias, e elas servem. As pessoas que ofertaram para mim esses 2 ar-condicionado é um empresário lá da igreja de Alphaville e do Morumbi. Morumbi não, perdão, Barra Funda. Maurício é um homem bem sucedido, um homem bem abençoado. E ele é uma humildade, uma simplicidade. Então, o que você carrega, ou é a humildade ou é a soberba. Humildade para Deus é aquela disposição de espírito com a qual aceitamos sua forma de lidar conosco como a melhor, sem, no entanto, disputar ou resistir. Os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda a injustiça. Eu fico pasmado aqui na igreja, irmão, com coisas que eu vivo. Eu confesso a vocês, eu posso rasgar um pouquinho só meu coração para vocês, nesta manhã. Não é só rasgar um pouquinho meu coração. Como eu fico triste de ver algumas atitudes de algumas pessoas, que em tudo elas querem se sobressair, em tudo elas veem oportunidade para se promover. Eu acho isso hilário, mas me traz tristeza. Às vezes a gente está conversando, passa uma direção para a pessoa: olha, eu conversei com fulano, eu já falei com o ciclano, está assim. Aí a pessoa ouve o que você fala e ela vai ligar para as pessoas usar a tua fala, só que ela não fala o que você falou. Seria muito mais nobre falar: o pastor esteve conversando comigo e o pastor me disse que isso seria bom para você. A pessoa não usa a conversa que você teve com ela de forma correta. Escuta bem, ela liga e diz assim: então, gente, eu estava orando e tive uma sensibilidade em meu espírito, e estou aqui para liberar você, para você servir melhor. Irmão, olha o que a pessoa foi capaz de criar. Uma fala, como se o Espírito Santo tivesse revelado, como se o Espírito Santo tivesse tratado com ela pessoalmente, e ela não usa da sinceridade, da verdade, da humildade, para dizer: o pastor falou comigo, o pastor deu a direção. Cara, não tem crédito aqui para ninguém. A glória é para Jesus, a honra é para Jesus, o louvor é para Jesus, ponto final. Mas o problema é que a gente precisa sondar o nosso coração. A gente precisa sondar quais são as motivações do coração, porque senão a gente acaba sendo afetado pelo veneno de Satanás, que é o orgulho. Vocês vão entender. Vocês estão aqui? Primeiro ponto que eu quero tratar: a glória da criatura. Apocalipse 4, verso 10 diz: os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas, humildade, diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A palavra de Deus diz o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor dos... Fala para o teu irmão assim: enquanto você tiver uma mente de escravo, Jesus não pode ser seu Senhor. Porque até o escravo, quando recebe Jesus, se torna Senhor. A palavra de Deus diz que a nós foi entregue uma coroa, a coroa da vida. Fala para o teu irmão assim: coroa.
escravo não usa. Coroa, rei, príncipe. A ti foi entregue uma coroa quando você fez a declaração de fé. Jesus te entregou uma coroa e Ele te fez Senhor com S minúsculo. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e Deus, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, Deus libera um decreto na vida do homem: governe. Fala para o teu irmão: governe sobre todas as coisas. A palavra governe ali, em Gênesis 1, verso 26 e 27, a palavra governe é radar, no hebraico. A palavra significa subjugue, pisoteie, governe, esteja. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos fez por cabeça e não por cauda. Agora entenda algo: a única forma de eu e você manifestarmos verdadeiramente o reino de Deus é viver uma vida de governo, uma vida de autoridade. Você vai entender que quando Adão peca, Eva peca. Primeiro Eva peca, depois Adão, por omissão. A primeira coisa que é tirada deles não é o ambiente em que eles estavam. A primeira coisa que era tirada deles não foi o ambiente e nem a presença. Porque no finalzinho daquela tarde, na viração do dia, Deus desce, sabendo Deus que Adão havia pecado, sim ou não? A presença veio, mas Adão estava O orgulho te coloca num lugar de esconderijo. O orgulho nunca permite você ser quem você é. Por isso que a gente tem necessidade de ser espiritual, gente. De querer bancar o espiritual, de ser o homem de Deus. Deixa eu dizer algo a você: se o céu não te aprovar e te promover, não tente você fazer isso. Deus desce e procura Adão. Adão estava escondido. Mas a primeira coisa que Adão perde ao pecado, olha aqui para mim, é o governo. Nas tentações de Jesus, as três, a última tentação, quando Satanás diz assim, vou parafrasear, ok? Só está nós dois aqui, Jesus, ninguém está vendo. Senhor, Jesus, faça uma única coisa. Uau, olha, presta bem atenção. Faça uma única coisa: adora-me, e eu lhe darei metade do reino que a mim foi entregue. É o único evangelho que usa essa expressão, que traz essa revelação, que o reino da terra, o governo da terra foi a ele entregue. Agora a pergunta que eu te faço é: quem entregou o reino, o governo, para Satanás? Foi Deus? Foi Deus? Foi Adão? Foi. Quando ele peca, ele entrega o governo. John Bevere fala: toda autoridade que é te dada, quando você não usa ela corretamente, é tirada de você e usada contra você. E a partir daquele momento, Satanás vem e fala: está vendo aqui o reino? A mim foi entregue. Aonde entregou? Lá em Gênesis capítulo 3. Por isso que Jesus disse em João 10, verso 10b: o ladrão veio senão para roubar, vírgula, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em... Quando Jesus menciona João capítulo 10, verso 10, Jesus está se referindo ao Gênesis capítulo 3. A invasão do ladrão, aquele que entra sem ser convidado, aquele que não bate na porta, aquele que entra sorrateiramente, por isso na figura da serpente. E ele rouba, e ele mata, e ele destrói. A comunhão foi perdida, a autoridade foi roubada. Mas fala para o teu irmão: bendito seja Deus, porque em Jesus Cristo tudo foi restaurado. Tudo foi restaurado. Tudo foi restaurado. Antes de subir para o céu, Jesus olhou para os discípulos e disse: vem cá, come on, let's go, segue-me, vem junto. E ele disse assim: olha, todo o poder é me dado no céu porque eu vim de lá, todo o poder é me dado na terra porque eu me fiz homem. E de portanto, ele imparte a autoridade dizendo: o que vocês ligarem na terra é ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. Tem crente aqui dentro hoje? Fala para o teu irmão: a autoridade foi restaurada.
A autoridade foi restaurada. Fala para ele assim, levanta a cabeça. Fala para ele, levanta a cabeça. Vai lá, levanta a sua cabeça. Ânimo, coragem, pastor, minha conta está no vermelho. Pastor, a saúde em casa está comprometida. Pastor, o meu casamento, levanta a cabeça. Entenda o poder da fala, entenda o poder da declaração. Entenda, não fala o que o diabo quer ouvir, fala o que Deus já falou. Diga, eu sou mais que vencedor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Se levanta por dentro e você nunca vai ficar caído aqui fora. Verso 11, tu, Senhor, é o nosso Deus, és digno de receber a honra, a glória, o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Quando Deus criou o universo, Ele fez com o único objetivo de tornar a criatura participante de sua perfeição e bem-aventurança, e assim mostrar nele a glória de seu amor, sabedoria e poder. Deus desejou revelar-se em suas criaturas e através delas. Presta bem atenção, eu queria ter tanto tempo para pregar, para comunicar-lhes tanto a sua bondade e glória quanto elas eram capazes de receber. Deus, através do seu poder, tudo criou e tudo mantém. A criatura não cabe apenas olhar para a origem e o começo da existência, mas reconhecer, escute bem, que deve tudo a Deus, seu principal cuidado, sua maior virtude, sua única felicidade, agora e por toda a eternidade, é apresentar-se como um lar, na qual Jesus pode habitar e manifestar seu domínio e a sua bondade. Irmãos, não importa qual seja o governo que esteja à frente do nosso país, não importa o que está por vir, escuta, meu irmão, em nome de Jesus, a sua, a minha, a nossa confiança deve estar unicamente, exclusivamente no Senhor Jesus Cristo. A sua esperança deve estar nele, Ele é a sua esperança. Como dizia Billy Graham, Jesus é a nossa esperança. Nós não podemos entrar nessa vibe que o mundo está, nós não podemos viver o que o mundo está vivendo. Ei, você não é dessa terra, você é do céu. Levantei os meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro? O meu socorro é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Ele é o meu socorro, Ele é a minha paz, Ele é a minha garantia, Ele é a minha força, Ele é a minha vida, Ele é o meu descanso, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu tudo. Espírito Santo, nos ajude nesta manhã a entrar neste lugar para a tua glória. Não é só ser crente de nome. Eu sou da Lagoinha. Pastor André fala, a sua experiência não é com a placa da igreja, não é o CNPJ, não é o pastor do altar, a sua experiência tem que ser com Cristo. Por isso que cada culto tem que proporcionar experiência com Jesus, cara. De verdade, apaga-se as luzes sobre o pastor, apaga-se as luzes sobre o ministério de louvor, só Jesus brilha. A estrela só brilha na ausência do sol. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sol, o sol da justiça. Enquanto Jesus está brilhando, nenhuma estrela vai brilhar. É só Ele. Vocês não precisam nem lembrar o meu nome, mas saia daqui lembrando de Jesus. Não precisa guardar o meu nome, mas saia daqui lembrando da mensagem. É sobre isso. Eu vejo tanta gente querendo aparecer, querendo se tornar famoso. A fama não é para todo mundo não, irmão. E não tem problema. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem queria ser Elias, aqui a maioria queria levantar a mão. Sabe por quê? O cara orou, o fogo do céu caiu. Mas se eu perguntasse quem quer ser Jeremias aqui, acho que ninguém ia levantar a mão, porque o cara abria a boca, pregava, apanhava. O cara passou mais tempo na cadeia do que fora dela. O cara viveu dentro de cisterna. Por isso que ele é considerado profeta chorão. Mas até eu no lugar dele chorava, só apanhava. Agora deixa eu dizer, para os homens, Jeremias não teve sucesso. Diante dos homens ele não entrou.
nos business da vida. Mas quando surge Jesus de Nazaré, sabe com quem comparam Jesus? Jeremias. Demandou com a sé. Ah, que vontade de pregar, Jesus. Gênesis 1, 27 diz: criou Deus o homem. Escuta isso aqui é apaixonante, Jesus. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Cara, essas coisas passam despercebidas, Espírito Santo. A gente lê e não vê poder nisso. A gente lê e não se atenta para quão poderosa é esta declaração. Cara, Deus quando foi fazer o homem, Deus não olha para a terra, Deus não olha para o céu, Deus não olha para o mar, Deus não olha para o elefante, Deus não olha para o leão, Deus não olha para nenhum animal, Deus não olha para a águia, Deus não olha para nada, Deus olha para Ele. Quando Deus está criando, fazendo a obra da criação, sabe, até a chegada do homem, Deus Ele vai criando a terra da terra, Ele ordena que a terra crie segundo as suas espécies, o céu segundo as suas espécies, o mar segundo as suas espécies. Mas quando Deus chega no homem, Deus não olha para fora. Deus quando chega no homem, Ele olha para dentro. Fala para o teu irmão, você é a imagem do Pai. Fala para o teu irmão, você é a cara do teu Pai. Ah, você é parecido com ele. Então para de falar que você é feio. Para de falar que o seu nariz é feio. Eu achava o meu nariz feio antes de conhecer Jesus. Depois eu fiquei sabendo e estudando que judeus têm nariz grande. Eu falei, Jesus, o meu nariz é igual ao seu. Eu passei a amar o meu nariz. E aí, eu descobri porque que Deus fez eu com o narizinho um pouco mais vantajoso. Porque Deus quer que eu sinta o seu perfume antes que você que tem o nariz pequeno sinta. Então não há problema, eu sou a cara dele, eu sou parecido com ele. Quem está aqui? Fala, teu irmão, você é lindo demais aos olhos do teu Pai. Acabou, pelo menos aos olhos de Deus. Quem tem aprovação do céu não busca aprovação na terra, irmão. Quem recebe o amor de Deus nunca mais mendiga amor de homens. Quem tem a atenção do céu não precisa mais da atenção de pessoas. Eu estou pregando para curar toda a carência da sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que te falta, completa nele. Não busque nas pessoas o que você só vai encontrar em Jesus. Não crie expectativa em pessoas que você só pode encontrar em Cristo. Segundo ponto, a humildade, lugar da dependência. Filipenses, eu amo isso aqui, gente, aleluia. Filipenses 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito Santo, alguma profunda afeição, compaixão, completem, Paulo diz, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Fala para o teu irmão, o mesmo pensamento que Cristo teve. Aleluia. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, aleluia, um só Espírito e uma só atitude, Jesus de Nazaré. Nada façam por ambição. Ai, Jesus, livra a igreja desse maldito lugar. Livra a liderança deste maldito lugar. Livra os pastores deste maldito lugar, aonde tudo que a gente vai fazer, a gente sempre visa a promoção. Tudo que a gente vai fazer, a gente sempre visa a fama, a agenda. Ai, Jesus de Nazaré, se o Espírito Santo não fizer a minha agenda, eu não quero fazer. Se Deus não me mostrar, eu não quero me revelar. Eu não tenho nada de mim mesmo, gente. Se Ele resolver não derramar sua graça aqui, o que vale o homem pregar?
O que vale eu passar aqui um tempo com vocês falando se a unção não estiver presente, se ele não estiver presente, se eu estiver falando e ele não estiver tocando em você, de nada vale, é perca de tempo. Amando coas, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vós mesmos. Fala para o teu irmão, você é superior a mim, e eu quero te servir. Gente, vocês vão ver quão terrível é o orgulho, eu vou mostrar para vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, e que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens, e sendo... Cara, que loucura é essa, gente? Deus nos fez a sua imagem, e depois Deus, Ele vai se despir da glória, se esvaziar de si, para se fazer o homem que Ele criou. Entenda isso. Jesus, na noite do lava-pés, traga uma bacia, traga a minha toalha. O Rei de toda a glória, o Deus do universo personificado em Cristo, se esvazia. Ele agacha, pega o pé do homem, tira a sandália. Tira a sandália. Você está entendendo? E eu estou fazendo isso, sou igual ela. Mas Jesus, gente, o Deus encarnado, presta atenção, Ele pega o pé do pecador, Ele lava, Ele seca. Você está entendendo? A gente por tão pouco quer pisar nas pessoas. A gente por tão pouco quer usar as pessoas, quer usar Deus, gente. A gente quer usar Deus para se promover, quer usar Deus para ganhar dinheiro, quer usar Deus para ficar rico. Deus, Ele é a tua prosperidade, Ele te prospera. Que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Fala, então, o caminho da exaltação é o caminho da humildade. No reino de Deus, quanto mais você serve, mais autoridade você tem. Quanto mais você serve, mais unção você tem. Quanto mais você serve, não entendemos nada sobre o Evangelho. Fazemos caridade para mostrar o quanto bom nós somos. Servimos pessoas para mostrar quão bonzinho nós somos, e apontamos o dedo para os que não fazem. Ah lá eles, fariseu. A palavra de Deus fala: quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façai-o em nome de Jesus. Quem faz em nome de Jesus não precisa mostrar para ninguém. Quem faz em nome de Jesus não precisa ganhar honra. Tira a coroa e põe nos pés dele, que é rei. Tira a coroa e fala: tu é a honra, Senhor. Tu é a glória, Jesus.
teu louvor, Jesus. Tu é adoração. Eu não, Senhor, eu não. Eu só faço o que faço porque sou devedor da sua graça. Eu só faço o que faço porque por mais que eu faça, não tem como eu pagar o que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Aleluia! E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Watchman, em seu livro Autoridade Espiritual, ele fala que esse texto é o mais difícil, o mais complexo e o mais profundo de toda a Bíblia. Por isso, vou fazer algumas perguntas diante desse texto tão poderoso de Filipenses, estou finalizando. A perspectiva, ou seja, na ótica do Espírito Santo sobre esse texto é de importância inconcebível. Que tenhamos pensamentos corretos sobre o que Cristo é. Escute bem. Sobre realmente o que o constitui como Cristo. Especialmente do que pode ser considerado sua principal característica. A essência de todo o seu caráter como nosso Redentor. Não basta a gente fazer as coisas corretas com a motivação incorreta. Não basta, escuta, não quero que ninguém converse aí no fundo, ninguém. O que eu estou pregando aqui é Cristo, é para mudar a sua vida. É para você sair de um lugar de miséria para entrar no lugar da vontade de Deus. Que pode ser considerado sua principal característica, a raiz, a essência de todo o seu ser. Escuta bem, do seu caráter como nosso Redentor. A origem e a essência que pode ser considerada. E o caráter do nosso Redentor. Escute bem, apenas uma resposta possível. Fala para o teu irmão, a humildade. Se você quer entender o caráter, a essência do nosso Redentor, você precisa entender a humildade. Jesus, o Senhor quer que eu fale? Não é generalizando, gente. Mas tem tanta gente aí fora que não é cristã, que tem obras sociais, que tem ONGs, que faz por amor que nem aparece. A gente só ficou sabendo que o Ayrton Senna tinha tanto de obra que ele tinha depois que ele morreu. Mas os crentes abre ONG, eles se promovem em cima de ONG, gente. Não é para a glória de Jesus. Eu estou pregando aqui com peso na minha vida, da glória do Senhor, porque é uma tristeza no coração de Jesus a respeito da igreja, daquilo que vem motivando, motivações erradas, ambiciosas. Queremos suprir a carência do próximo para curar a nossa carência, quando a nossa carência não vai ser curada no que eu faço, mas vai ser curada no Deus que fez. Apenas uma resposta à sua humildade. O que é encarnação, se não humildade celestial? Se eu esvaziasse e tornasse um homem, tudo isso texto de Filipenses. O que é a sua vida na terra, se não humildade? Ele assumindo a forma de um servo. E o que é a sua inspiração, se não humildade? Ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte. O que é a sua ascensão e a sua glória, se não é humildade? Exaltada ao trono e coroada de glória. Ele eliminou-se, portanto Deus exaltou soberanamente, sobremaneira, no céu onde ele estava com o Pai, em seu nascimento, em sua vida, em sua morte, em seu assento no trono. E tudo, nada é nada além de humildade. Cristo é a humildade de Deus encarnada na natureza humana. Meu Deus, o amor eterno sem soberba, revestindo-se de mansidão e docilidade, para vencer, não servir e salvar. Como o amor e a condescendência de Deus fazem dele benfeitor, auxiliador e ser de todos, então Jesus, por necessidade, foi a humildade encarnada, e assim ele
está ainda no meio do trono, manso e humilde Cordeiro de Deus. A humildade, lugar de total dependência de Deus, Jesus. Se a gente tem dificuldade para depender, é porque a gente é orgulhoso. Escute. A sua dificuldade de dependência é o orgulho. Não é outra coisa. É orgulho. Obrigado, Lucas, por me dar esse presente. A humildade, lugar de total dependência de Deus, Ele é a própria natureza das coisas, o próprio dever e a raiz e a mais alta virtude de toda a criatura. Ao falarmos da humildade, surge a palavra orgulho. Escuta agora aqui, eu quero que você capite tudo. Orgulho é a ausência da humildade, é a raiz de todo o pecado e mal. Foi quando os anjos, agora caídos, começaram a olhar para si com autocomplacência, que foram levados à desobediência e lançados da luz do céu para as trevas exteriores. Da mesma forma, quando a serpente soprou o veneno do orgulho e colocou o desejo no homem de ser como Deus, que eles também foram lançados no seu alto nível para a total miséria em que o homem agora está afundado. No céu e na terra, orgulho, alta exaltação é a porta do nascimento e a maldição do inferno. Tudo isso é para tornar conhecida que o orgulho pode degradar os anjos mais elevados. Lúcifer era o anjo de maior escalão. Ele foi degradado, ele foi precipitado, ele foi lançado às profundezas. O orgulho leva você às profundezas da miséria e da complacência. A humildade é levar a carne e o sangue caídos aos tronos dos anjos. Foi isso que Jesus fez. Mas Jesus, ao se fazer o homem, ele leva através da humildade a carne e o sangue caído dos tronos dos anjos. Assim, esta é a grande fim de Deus, levantando uma nova criação, aleluia, de um reino caído dos anjos. Para este fim, ele permanece em um estado de guerra entre o fogo e o orgulho dos anjos caídos e a humildade do Cordeiro de Deus. Que a última trombeta possa soar a grande verdade através das profundezas da eternidade, e que o mal não possa ter início a não ser pelo orgulho, e não possa ter fim a não ser pela humildade. O orgulho só tem fim quando a humildade chega. Por que nós brigamos no casamento? Por que existe separação? Orgulho. Os dois querem estar certo. A última trombeta soe, Senhor. A verdade é esta: o orgulho deve morrer em você, e nada do céu poderá viver você. Se o orgulho não morrer, nada do céu vai viver em você. Se o orgulho não morrer, nada do céu vai viver em você. Escute bem, não adianta orar em línguas, não adianta fazer cara de espiritual, não adianta parecer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não adianta ter pompa de pastor, de pregador. Nada do céu pode viver em nós enquanto o orgulho estiver vivendo em nós. A única forma do céu se manifestar em nós é falando para o orgulho: vai embora. Eu quero ter um coração manso e humilde como o de Jesus. A humildade deve ser semeada hoje na terra para haver colheita no céu. Vou repetir: a humildade deve ser semeada hoje na terra para haver colheita no céu. Ah, Jesus, não vejo o orgulho apenas como um temperamento impróprio, nem a humildade apenas como uma virtude decente, pois uma é a morte e a outra é a vida. Um é todo o inferno e o outro é todo o céu. À medida em que você possui orgulho dentro de você, você também terá dos anjos caídos, dos demônios vivos em você.
O orgulho abre porta para demônios entrar na sua vida, na minha vida. À medida que você tem a verdadeira humildade, você terá o Cordeiro de Deus dentro de você. Fala para o teu irmão, Jesus quer reinar. Estou finalizando. O orgulho é a víbora. Se possuímos logo, a víbora está vivendo em nós. E se pudéssemos ver todo o movimento do orgulho faz em nossa alma, iríamos implorar a tudo que encontrasse para arrancar esta víbora de dentro de nós. Contanto com isto, nada pode ser a nossa redenção além da restauração da humildade perdida, a relação original, única e verdadeira da criatura ao seu Criador. A Bíblia diz que Deus rejeita o orgulhoso, mas exalta o humilde, gente. E assim Jesus veio trazer a humildade de volta para a terra, para nos tornar participantes dela, através dela nos salvar. Jesus é a humildade personificada. Receber Jesus é receber a humildade. No paraíso ele humilhou-se para se tornar homem. Na eternidade Jesus se humilha para se tornar homem. A humildade que vemos nele possui no céu. Isto o trouxe a ele aqui na terra. Filipenses 2 é a humildade. Sua humildade é nossa salvação. Sua salvação é a nossa humildade. A humildade deu a sua morte seu valor, e assim se ele se tornou a nossa redenção. Agora a salvação que ele nos concede é nada mais, nada menos do que uma comunicação da sua própria vida e morte, seu próprio caráter e espírito, sua própria humildade como fundamento e raiz de sua relação com Deus e sua obra redentora. Escuta isso, a humildade é o único solo em que as graças se enraizam. Já a ausência da humildade é suficiente para explicar cada defeito e falha. Humildade não é uma graça ou virtude como outras. Ela é a raiz de tudo, porque sozinha representa a atitude correta de Deus e permite que Ele, como Deus, tudo possa. A verdadeira humildade abre caminho para que Deus tudo seja e seja tudo. Fala para o teu irmão assim: humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Você não pode pensar menos do que Deus pensa a teu respeito. Salmo 8, amo esse salmo, verso 4 e 5, diz assim, e nós vamos orar: que é o homem que dele te lembres, e que o filho do homem que o visites. Olha só, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Fala para o teu irmão, você é menor, apenas menor do que Deus. Nenhum anjo, seja anjos que estão no céu ou anjos caídos, é maior que você. Você só é menor do que Deus. É o que diz o salmista. Levantai as vossas cabeças, levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei? 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 Jesus é o Rei da Glória. Ele é a sua redenção. Ele é o motivo de você viver. Finalizo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a doação de filho. Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. A palavra redimir aqui no grego significa resgatar do poder do outro, resgatar do poder do orgulho, resgatar do poder das trevas, resgatar do poder de Satanás, resgatar do poder da doença, resgatar do poder da enfermidade, resgatar do poder do inferno, resgatar de todo mal. Fala para o teu irmão, você é resgatado. A humildade te resgatou. A humildade te resgatou. Se por um lado o orgulho te jogou para baixo, a humildade te coloca para cima. Se o orgulho te trouxe doença, enfermidade, miséria, guerra e todo tipo de mal, a humildade é a paz por excelência, é o shalom. Nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Fala para o teu irmão, fica de pé. Fala para ele: na tua vida nada quebrado
no seu peito e diga: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque eu tenho Jesus, a humildade que resgata, que restaura tudo aquilo que o orgulho destruiu. Em nome de Jesus, louve ao Senhor, levante as suas mãos e adore a Jesus, adore a Jesus. Vamos adorar a Jesus.